temos um X-Tudo Caboquinho hoje, mais tarde, um pouquinho fora do horário, mas tenho certeza que você, ouvinte, entende, o assunto pediu uma cobertura diferenciada, mas eu faço a pergunta de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá, Rafael, olá, Jenny. Sabor de hoje é de reflexão necessária e cidadã. Outro dia, eu conversava com um amigo meu, eu, na verdade, fui corrigi-lo sobre um dado que ele utilizava e quem acabou corrigido fui eu, porque eu não tinha noção que o IBGE comprovou em 2020 que Manaus é a quinta capital mais rica do país por conta do seu produto interno bruto. Manaus vinha sendo há muito tempo a sétima, mas o dado mais recente do IBGE, que se reporta a 2020, dá conta que ela é, naquele ano, a quinta capital brasileira em produção de riquezas. E aí eu fiz uma reflexão profunda sobre onde estão as riquezas produzidas na cidade de Manaus. Porque, ao mesmo tempo, o próprio IBGE e algumas outras instituições nos dão conta, por exemplo, que nós temos 40 mil pessoas morando em área de risco na capital. Que a região metropolitana de Manaus é a região metropolitana com o maior número de população pobre proporcionalmente ao total. Nós temos também índices muito ruins de arborização, de esgotamento sanitário, mas nós somos a quinta capital brasileira mais rica do país pelos dados oficiais. E não há como contestar muito isso. Aí eu decidi levar essa minha reflexão para redes sociais, mas de uma outra forma. Eu fiz uma pergunta às pessoas para que elas pudessem me colocar a visão delas. Quais foram os avanços, as melhorias, sejam quais fossem, que Manaus teve na gestão municipal dos últimos 15 anos. Por que 15 anos? Porque em 15 anos já é tempo de você implementar um projeto, você poder medir, inclusive, os resultados dele e replanejá-lo, se for o caso. 15 anos é um tempo para muita coisa acontecer. Não dá para medir o último ano e já querer resultado. E por que a política municipal? Porque tudo, na verdade, redunda no município. Tudo começa e termina no município. A rua, a estrada, a escola fica no município, o hospital, a rede de saúde se reporta a um município. E é por isso que cada vez mais existem programas de municipalização de políticas públicas federais e estaduais. Temos aí o SUS para a saúde, já existe também a questão do trânsito municipalizado e mais recentemente temos visto, inclusive, uma política de municipalização da segurança pública. Então, por isso que eu perguntei, nos últimos 15 anos, quais foram os avanços, os índices, as melhoras que nós obtivemos na gestão pública municipal. E isso também tem a ver, óbvio, nós temos ano que vem uma eleição municipal para a vereança e para o prefeito, e é importante se avaliar esse histórico até para saber que propostas nós vamos escolher na próxima eleição. E pasmem vocês que eu tive, tanto nos stories que eu publiquei a enquete, quanto no meu feed, na minha linha do tempo, digamos assim, um retorno muito grande. Nós tivemos algum avanço? Tivemos. Tivemos avanço na educação pública municipal, que tinha índices muito ruins de desempenho. E aí, ao final de 6 anos, nós constatamos já uma melhora, um desempenho significativo da rede pública municipal de ensino, em relação ao que ela tinha, que era quase o último lugar. Então, Manaus avançou na rede pública municipal de ensino, onde há efetivamente índices, porque políticas públicas dependem de dados. Eu não posso estabelecer uma política pública sem metas e sem mensuração. Me parece que também houve uma melhora significativa, se não significativa, houve uma melhora na rede pública municipal de saúde em 15 anos. Isso não quer dizer que a rede pública municipal de saúde hoje seja maravilhosa, até porque nós temos visto muitas reportagens de UBSs que chovem mais dentro do que fora, o que impede o atendimento de vários cidadãos. Mas, segundo uma pessoa que acompanha isso pelo Ministério Público, há uma melhora na rede pública municipal de saúde. Mas de resto, infelizmente, nós não temos, pelo menos as pessoas que vieram à minha rede social, não conseguiram de forma alguma demonstrar por índices qualquer tipo de melhora. Muito pelo contrário.
existe uma insatisfação enorme cidadã com o estado geral dos serviços públicos na cidade de Manaus e com o estado geral da cidade, inclusive, na questão urbanística. E aí, algumas poucas pessoas tentaram argumentar, por exemplo, mas tal bairro está asfaltado. Aí eu me pergunto, um avanço em política pública é ter asfaltado rua? Não. Até porque nós vamos ver que ao final desse inverno, nós teremos várias ruas que foram asfaltadas há um ano atrás que já estão esburacadas. O asfalto é uma coisa que a gente tem que esperar que aconteça quase como obrigação. A política pública que deveria ter avançado é a de mobilidade urbana, que envolve trânsito, transporte público e condições viárias. E essa, por sinal, foi uma das políticas públicas que mais foi achacada ou condenada para as pessoas que comentaram comigo a respeito daquele post sobre quais foram os avanços na gestão municipal nos últimos 15 anos. E aí temos inúmeras queixas sobre urbanismo, qualidade do espaço público, segurança pública. E eu trouxe esse assunto aqui à coluna porque eu acho que nós, enquanto cidadãos, precisamos sim pensar. Manaus é a quinta cidade mais rica do país. Isso gera, com certeza, tributos. Manaus tem crescido em arrecadação. E quais são os projetos que são implementados para a melhoria da qualidade da cidade? Eu confesso a vocês que eu me sinto até um pouco frustrado quando eu olho algumas cidades, como, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza não tem toda a arrecadação que Manaus tem, por exemplo. Mas Fortaleza já está tornando a fiação aérea, de telefonia, de lógica, elétrica, seja o que for, subterrânea. Em Manaus, nós estamos brigando ainda com os fios que estão caídos no meio da rua e oferecendo perigo para o transeunte, para os veículos que passam. Nós vimos outro dia num perfil da internet acidentes inúmeros na João Valério com os fios soltos, os carros passando e até arrastando o poste porque o fio estava no meio da rua. Fortaleza agora está testando, por exemplo, uma iluminação pública especial para as áreas de travessia. E nós aqui? Então, essa reflexão é sim necessária. Nós queremos, é um desejo geral da população, em viver numa cidade melhor. Mas quais foram as melhorias efetivas dos últimos 15 anos para a cidade de Manaus? A grande maioria não consegue perceber. Inclusive, esses números que eu tenho a respeito da educação pública municipal e da rede pública de saúde me foram dados por pessoas que acompanham essa questão pelo Ministério Público. Porque, de resto, essas pessoas que veem a política pública pelo índice, pelo número, que é o correto, não percebem nenhum outro tipo de melhora, não conseguem constatar. Então fica a reflexão por uma cidade melhor. E eu queria terminar com a de hoje. Eu não quero tocar música, acho que não está no espírito disso ainda, não quero falar poemas, mas eu quero mandar um abraço para os pais da escola que sofreu ontem aquele ataque, a minha solidariedade. Essa é uma hora de a gente pensar as coisas de maneira racional. Violência gera violência, violência não se combate com violência. É preciso, nesse momento, que as pessoas usem a razão e não a emoção. Para todos nós, uma boa semana de muita segurança, de muita racionalidade e, se Deus quiser, de bem-estar. Bom dia.